Isso vai apresentar distintos registros que eu infelizmente não tenho como elaborar, a uma pelo tempo, a duas porque eu já estou cansado, né? Mas se vocês querem identificar uma lógica de inimigo interno, né, o que a gente faz, por exemplo, no tráfico de drogas mais do que nunca? A pesquisa do Zacconi diz isso claramente, né? E nós matamos no último anuário de segurança nacional da segurança pública brasileira, vai trazer de um ano, né, 4.000 e poucos mortos pela polícia, dos 60 mil, dos mais de 60 mil homicídios anuais no ano passado. Índice de letalidade policial, ao mesmo passo também que um índice altíssimo de policiais mortos. 56% dos policiais mortos negros, cerca de quase 80% dos mortos pela polícia negros. Então, assim, como é que a gente nomina isso? Nós temos uma clara identificação de quem é o inimigo interno. Isso só vem pela ideologia da segurança nacional, né, que se constitui a partir de uma espécie de organização intelectual, formação de elites dirigentes. Mas a diferença dos Estados Unidos, a nossa Escola Superior de Guerra não formou militares só, formou civis. Formou civis. E a lógica de formar civis que atuam de maneira importante no campo das próprias relações civis é estabelecê-los como elementos de um chancelamento, de uma certa dominação intelectual. Porque a preocupação da guerra revolucionária é que o comunismo ataca através de um mecanismo psicossocial. É preciso formar uma elite dirigente para prevenir a população de ser sequestrada intelectualmente pelos comunistas. E a Escola Superior de Guerra no Brasil vai fazer esse papel. Vai fazer um papel, inclusive, muito importante, com vários autores, dentre eles Golbery Couto Silva, quando é instalada uma preocupação com a geopolítica, né, a condição brasileira, né, o local que o Brasil ocupa no cenário mundial, agregando a tudo isso a questão segurança e desenvolvimento. É quando a segurança pública passa a ocupar um aspecto primordial nas definições das relações sociais de dominação. Nós não podemos esquecer isso. Explica em parte por que a nossa Constituinte admitiu as estruturas militares que nós temos. Como foi mantido o estado de sítio e o estado de exceção, né, louvados pelo ministro Lewandowski, num artigo publicado aqui na revista da Faculdade de Direito, louvado por vários outros autores aqui, né, importantes no plano da ciência política, da formação de ideias, né, da própria vinculação, por exemplo. O professor Miguel Reale é uma teoria decisionista, a la Carl Schmitt. Vocês conhecem algum decisionismo democrático? Que o campo da atuação política ou da decisão? É claro que não, porque não existe. Então, são elementos que são importantíssimos. E eu estou falando de instrumentalidade do processo por quê? Ora, porque da maneira como é construída a instrumentalidade pelas lentes do Dinamarco, esses conceitos básicos da Escola Superior de Guerra vão para dentro do processo. Mais especificamente, ao pensar que a jurisdição é um dos poderes do Estado. A jurisdição é um poder. Não sou eu que estou dizendo, entre aspas. Existem vários pontos de contato entre a escola, o produto intelectual da Escola Superior de Guerra e a perspectiva instrumentalista. Mas seria mais útil da minha parte deixar isso muito às claras num artigo chamado Processo de Conhecimento e Liberdade. O professor Dinamarca dirá o seguinte: então ele está falando sobre o status, sobre a relação de poder. Veja, parêntese, toda a construção sociológica do professor Dinamarca vem pelo funcionalismo americano que é penetrado pela Escola Superior de Guerra. Sociologia funcionalista da Escola Superior de Guerra aplicada ao processo. Tais diretrizes estão expressas fundamentalmente na Carta Política e constituem o arcabouço central de toda a atividade estatal.
Define-se mediante elas instituições políticas e o seu modo de ser e o modo como se harmonizam. Traçam-se metas econômicas e estabelecem-se critérios para a coordenação da nação. Opta-se por certos estilos de vida e de cultura no planejamento psicossocial das instituições familiares, educacionais e religiosas. Finalmente, estabelece-se os critérios para a segurança mediante as diretrizes relacionadas à expressão militar do poder. Olhem esses termos. Político, econômico, psicossocial, militar. Ok? Político, econômico, psicossocial, militar. Escola Superior de Guerra, Manual da Escola Superior de Guerra. No estudo do poder nacional é conveniente distinguir 5 expressões: política, econômica, psicossocial e militar. Qual é o nome do artigo? É processo de conhecimento e liberdade. Uma liberdade liberógena, uma liberdade que nos consome. Essa perspectiva de instrumental, ela incorpora de forma não declarada, a não ser em rastros, toda uma perspectiva que é compreendida pela Escola Superior de Guerra. E perceba o drama e o impacto que essa teoria tem no atual processo brasileiro, uma perspectiva instrumentalista que talvez ainda seja mais forte no Brasil, de compromisso com a ideologia da segurança nacional. Eu poderia fazer, não vou fazer, até porque eu quero estudar mais, mas essa perspectiva instrumentalista ela vai atravessar um corpus teórico, a produção da Escola Processual Paulista de São Paulo, da USP, dessa perspectiva instrumentalista. E eu não estou dizendo que todos compartilham dessas perspectivas da Escola Superior de Guerra. Eu estou dizendo que na obra fundamental elas aparecem, mas ao mesmo tempo nenhum dos autores contemporâneos afirma que não compartilha dessa perspectiva da Escola Superior de Guerra. Ou seja, não a identificam como um problema, ou não identificam mesmo, porque está invisibilizada. E veja como isso se transforma num problema a ser enfrentado. Não só enfrentado, mas substancialmente analisado, que isso seja ventilado, que isso seja posto a escrutínio público. Existem várias perspectivas, eu cito aqui o texto do Jorge Abu e do Oliveira, sobre a concepção autoritária que move a ideia instrumentalista. Eu faço por outro rastro, que é um rastro de recorte de análise de conteúdo a partir do que diz a Escola Superior de Guerra, do que dizem os autores da Escola Superior de Guerra e de como o professor Dinamarca compreende a jurisdição, para ao fim e ao cabo dizer que o ativismo judicial não é à toa, que o ativismo judicial vai ser a expressão de um juiz que é o agente de segurança pública. Não é algo que vem de um elemento inexplicável. É o contributo paulatino do assentamento de uma certa... de um olhar do passado, de um olhar... voltou a expressão, mas de um olhar que aceita, de maneira tácita, o que foi dito sobre um processo penal, que não foi modificado, e por outro lado, que faz penetrar novos horizontes, que vem pela ideologia da segurança nacional. Então vocês imaginem essa conjunção. É a conjunção das metamorfoses constitutivas de um saber processual penal brasileiro predominante. Isso não dá para esquecer. Que então, quando a gente reclama do STF, como é que eles poderiam ser de maneira diferente, sendo que quando a dominância intelectual fala isso? E então essa questão de visibilizar esses discursos. E eu volto a dizer, não se trata de perspectivas pessoais, se trata de perspectivas teóricas e que muitas vezes não são devidamente enfrentadas, seja porque não se dá conta, talvez pelo ainda predomínio do tecnicismo brasileiro, de que as questões originárias da política não são interessantes, não devem ser enfrentadas. Talvez as questões criminológicas não digam respeito ao processo penal, que as questões sociológicas devem ser evitadas ou só sirvam para justificar. Veja, e poderia avançar aqui, mas eu não vou. O ativismo judicial é a consequência clara e manifesta. Juízes criando procedimentos que sejam mais adequados à nossa realidade. Essa é a herança que a gente tem. Como herança, temos que saber lidar com ela. Como herança, temos que saber que a herança
né? Inclusive as dívidas não podem alcançar uma força maior do que nós recebemos. Mas é o que aconteceu. A nossa herança de negatividade é maior hoje do que nós tínhamos anteriormente. E, portanto, eu já não estou... A questão fundamental é que se fala isso, se expõe a público isso, é porque eu acredito que vocês tenham condição, e nenhum professor aqui pensa que a história se esgota nele. Eu digo isso porque vocês têm que mudar o negócio. Esse é o otimismo do pessimista. Tem a gente que consiga refletir melhor e consiga verificar esses processos que redundam, a meu juízo, em algo que é inaceitável. Nós não podemos manter uma estrutura de processo e de legitimação processual dessa forma. Mas para se tratar de uma nova perspectiva, não basta dizer que existem outras melhores. Veja, não é o plano das naturezas jurídicas do processo que a gente vai resolver o negócio. E sim, e naquele em que nós vamos trabalhar e demonstrar como são constituídos esses discursos que fazem a manutenção de ordens pelas quais a democracia é algo que, quando muito, é tutelar ou tutelada. Essa perspectiva tem vários outros pontos de contato com perspectivas políticas que não são democráticas, ou seja, a democracia com participação, por exemplo, a democracia no processo é a participação. No penal ainda é contra a vontade do sujeito, né? Ele vai no processo. Participa. Tem o direito de participar. Como os autores vão dizer, prisão preventiva é a tutela contraditória, porque agora vai poder falar. Se ele não fosse localizado, ele não ia poder falar. O liberalismo brasileiro. A dificuldade foi mesmo, e aqui o relato de viagem, de como é difícil fazer uma pesquisa desse nível, no sentido de tentar enxergar onde não há uma história do processo brasileiro, que não seja o relato das travessias legislativas. Fazer história desse pensamento não é ir atrás de como se consolidar os códigos. Não é isso. É atrás dos rastros discursivos que alimentam e estruturam uma forma de pensar o processo, e que não se esgotou. Né? Como eu disse, no pós-acusatório, onde a Constituição resolveu todos os nossos problemas. Mas não, nossos problemas estão mais graves do que nunca. Essa questão que eu trouxe ao final, então, e eu não pude avançar, a uma porque está incompleta, a uma porque ela está incompleta, vai fazer parte, ou faz parte também, de uma importante questão que faz parte da memória coletiva e da própria memória da escola, né? De como se constituem determinados intelectuais e quais são as suas conexões políticas. A gente tem que enfrentar. Temos que enfrentar. Não é possível fazer discurso laudatório ao professor Alvedo Buzá, ministro da Justiça, no 73, que escreve um livro, um relatório relativamente à questão dos presos políticos no Brasil. Não temos presos políticos no Brasil. Não existe uma responsabilidade política nisso. É que isso não contamina de alguma forma o que foi produzido, se é que é possível, então, né, como diz o sujeito, não, o Iacobs só é ruim no direito penal do inimigo, mas o direito do delito é tranquilo. Será que é tranquilo lá no Iacobs uma culpabilidade pensada como fidelidade ao direito? Será que não tem nada de política ali? Ou ainda, né? Será que o nosso endeusamento do Wetzel, que é um cara que produziu muita coisa no período nazista, seja o que nós temos de melhor em termos de direito penal? Do processo de normatização, né, da culpabilidade, enfim. Porra, esse é o processo de vocês, da gente se livrar daquilo que é preciso se livrar. Eu não estou dizendo não conhecer e botar no porão. Eu estou dizendo aqui que a gente precisa conhecer quem são os autores, onde eles vêm, para onde nós vamos. E sou pena de estar aqui. É nada mais frustrante para mim voltar, se é que eu vou voltar um dia,
depois disso, né? Pessoa não grata. Mas e eu vi a reprodução do mesmo. 20 anos se passaram, né? Estamos lá falando das mesmas coisas. Claro, das mesmas coisas por um significante linguístico diferente. Se ele não é capaz de identificar todos esses elementos, então nós estamos perdidos. E eu conto com vocês para poder fazer isso. Peço mil desculpas por não poder concluir esse espaço, mas realmente as forças físicas me impedem de avançar, porque daqui para adiante começa a ficar temerário, né? Começa, né, a escapar coisas que não devem, no sentido da sua qualidade, né? Não que tenha sido alguma coisa de qualidade, mas eu digo pelo menos naquilo que faz sentido, né? Eu agradeço imensamente. Não é fácil, né? Não é só aguentar o ritmo que vocês estão escutando, mas me aguentar. Eu já tinha ido embora, nem ia ficar me ouvindo pra cá. Não tenho alternativa a isso. Mas é um importante aspecto, uma importante forma. Eu acredito realmente que essa talvez é uma das formas, ou a única maneira, de se produzir um conhecimento autêntico, desgarrado de todas os empecilhos, os obstáculos epistemológicos, para falar com Gaston Bachelard, em torno, né, de discussões preciosas para nós. Para nós que acreditamos que o Brasil não pode ser isso que a gente vê, que o Brasil não possa produzir uma intelectualidade que em muitos aspectos é muito mais avançada e progressista do que a europeia, se escondida atrás de vetustas expressões que significam reprodução de discurso de ordem. Vocês têm essa qualidade, têm essa tarefa, apesar do Maurício não ter retornado, vai ter que proceder alguns cortes mesmo, então talvez é isso. Eu agradeço profundamente a ele pelo espaço. Acho que o que ele faz aqui é algo sem precedentes, não na cronologia, mas no ensino brasileiro. E é um ponto de bifurcação, né? Então, essa por isso eu fico muito grato, né? O Maurício é um amigo pessoal, é alguém que eu tenho mais alto respeito. Eu acho que em termos, eu posso falar isso melhor ainda que ele não está, mas eu ia dizer que não, mas o Maurício talvez seja hoje o grande criminólogo brasileiro, né? Não diria assim o criminólogo de direito, porque nós temos os nossos mestres, temos o João Cirino dos Santos, mas enfim, quem está produzindo e fazendo a diferença em termos de produção científica de conhecimento. Então o privilégio de vocês ter o Maurício à disposição é fantástico, né? Eu, se pudesse estudar aqui, estudaria aí com o Maurício, não só criminologia, o direito penal, enfim, mas é uma pessoa fantástica e eu agradeço a ele mesmo. Acho um amigo muito querido e desejo todo sucesso para ele. Espero que o espaço possa continuar e deve continuar, e que vocês também possam ocupar o espaço que é cabido a vocês. Quebrar a tradição. Tá? Então, faltou só o suspiro final, né? Obrigado. Depois dessa exposição intensa, hercúlea, que iluminou a todos nós, com precisão histórica e precisão técnica mesmo durante esses 2 dias. E a gente consciente da necessidade de continuar estudar para conhecer quem são os autores, de onde eles vieram, exatamente para saber para onde nós vamos. Continuamos aqui na luta. Espero que o professor volte muitas vezes ainda, para continuar a resistência aqui na faculdade que fez tantos estragos históricos, como ele mesmo demonstrou. Não fui eu que disse isso. Não, mas é importante. E quebrar mesmo com essa tradição pseudo-liberal que já flexibilizou, instrumentalizou todos os nossos direitos e verteu tanto sangue em nome dessa segurança pública que não assegura ninguém e ameaça todos nós. Então é isso. A gente agradece muito. Eu que agradeço o espaço.
E a paciência mesmo, né? Mais do que tudo, a paciência. Né? Agora vocês já podem me odiar, né? Não, 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 não,